Basicamente, o Fórum congrega entidades das mais variadas áreas de atividade. E esse é o seu grande mérito, poder captar a ideia, o anseio da sociedade e da cidadania em si. E o desafio é captar essa colocação das necessidades e dar resposta ao que o governo vem colocando de encargos para a sociedade, de obrigações acessórias e de uma série de outros encargos que cada vez mais as empresas e os cidadãos têm que responder. E para isso a gente tem que, em conjunto, achar soluções, buscar saídas, buscar caminhos que devam ser negociados com a sociedade e com o governo. Esse é o grande desafio do Fórum, de achar caminhos que defendam a ação da sociedade. Bom, é muito preocupante a questão do e-social, né? Porque isso envolve todo o empresariado, envolve muito os escritórios de contabilidade, com todas as dificuldades para se implementar esse sistema. Então, esse com certeza e indiscutivelmente vai ser um ponto a ser muito bem discutido. As bandeiras da OAB em relação ao empreendedorismo são várias, mas eu acho que as principais esse ano, primeiro, é fazer o governo entender que nós temos que diminuir a carga tributária, ela tem que racionalizar. O que está havendo é quase um massacre. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma nova derrama. O governo olhando, parece que o governo fica olhando cada parte da lei para ver se consegue achar uma filigrana para poder cobrar. Então nós estamos sob, eu diria assim, uma situação catastrófica. Você está asfixiando a empresa, as empresas, principalmente as pequenas e médias, já têm dificuldade de capital de giro. Capital de giro é uma preciosidade no Brasil, porque os juros é absurdamente alto. Ninguém quer se associar a uma microempresa porque ele corre risco trabalhista, fiscal. Não é só o do seu capital que você está colocando lá, de repente vai de rodão todo o seu patrimônio. E, para piorar, o tributo incide sobre o faturamento, a retenção na fonte, a tributação monofásica, tudo isso que esgota o capital de giro. Então, é uma situação péssima. Nós precisamos demonstrar, nós precisamos convencer o governo que essa situação é insustentável. Essa nova derrama não pode continuar. Olha, além do e-social, né, que foi discutido hoje, acho que uma outra norma importante que vai impactar muito no setor contábil e, consequentemente, na sociedade é a MP 627. Ela também traz assim, uma mudança muito grande em formas de contabilização e de tributação. Então, acho que as entidades devem também se unir e também tratar desse assunto e debater mais esse assunto antes que vire lei. As entidades do terceiro setor sentem que o seu maior problema é sim a carga tributária que é impingida a essas entidades. Por exemplo, um projeto como agora foi se discutido na reunião do e-social, é algo que, se vingar, vai onerar e muito as entidades do terceiro setor que não estão preparadas para atuar. Então, eu acho que se as entidades representativas se unirem, mesmo entidades como a minha, que representa social, puderem dialogar melhor em conjunto e poderem expor as suas intenções ao poder público, eu acho que significa você ter uma representatividade mais forte, uma força, e sim, que dê uma chance, talvez, para o poder público ouvir o que os empresários e os empreendedores sociais estão necessitando e estão na premência de eventualmente não poder continuar com a sua atuação profissional por estarem impedidos a uma legislação que vai causar um prejuízo enorme. Então, a representatividade, a união de um grupo como esse, a iniciativa do SESCOM de, mais uma vez, incentivar esse fórum, é muito importante para todos, empresários ou do setor não lucrativo. O que nós discutimos hoje no fórum, eu acho que foi o que gerou mais polêmica, foi a questão do e-social, que está com um calendário previsto para entrada em 2014. Nós, conversando com as outras entidades do fórum, eu acho que foi um consenso geral que o calendário está muito apertado e é praticamente impraticável a entrada da forma como a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, a Previdência e a Caixa Econômica Federal está tentando fazer a implantação. Nesse formato fica impossível, pelas entidades que comentaram, a entrada em vigor já do e-social para esse ano.
Por isso, talvez a grande discussão que nós vamos ter agora com todas essas entidades, depois culminando talvez até com um documento, para expor os nossos problemas e levar, tentar uma conscientização para que o e-social entre, mas que entre aos poucos, por etapas. Foram sugeridas algumas questões que achamos interessante, com algumas empresas teste de grande, pequenos portes, para que essas empresas, fazendo o teste, verificando que está tudo correto, subsidiaria as empresas para conhecerem o projeto e o fisco para entender os problemas dos empresários de todos os setores.